sobre esta especialidade que é tão bonita, né? E tão importante na endodôncia, que graças a Deus, em los últimos anos, sofreu um cambio de conceitos, né? Que é importante que nós outros vengamos acá a compreender isso. Tá bem? Eu digo que hoje vivemos um momento em la endodôncia que se chama endodôncia do siglo XXI. Uma endodôncia onde tudo se quedou mais previsível, pero donde há necessidade de conhecer como manejar toda esta tecnologia da endodôncia atual para tentar optimizar os tratamentos de conducto radicular. Por isso, meus amigos, sempre me encanta começar minha charla com esta diapositiva que estás acá, que é uma toma radiográfica que tive a sorte de sacar de um paciente, que apresenta toda a evolução que a endodôncia teve em sua história. Mira, acá una endodôncia hecha en la mitad del siglo pasado, donde no se respetaba los conceptos técnicos y biológicos de la endodôncia actual, y después con el tiempo, todo se empezó a mejorar y se respetar más, donde llegamos a una posibilidad de un tratamiento que estás así. Pero mira esta información. En las tres situaciones, tuve éxito el tratamiento. Entonces, ¿para qué hacer la especialidad en endodôncia si una endodôncia assim, hecha en la mitad del siglo pasado, tuve éxito, una endodôncia que não está de bien qualidad? Mis amigos, é importante compreender alguns conceitos para começarmos nossa classe. La endodôncia del siglo passado, como a técnica era demasiadamente difícil, necessitava de 2, 3, 4, 5, 6, ojalá 7 citas para endodonciar um molar, né? Sempre os pacientes chegam para nós outros com histórias que são horríveis, de número de citas que se necessitava para endodonciar um dente. Pero, como a técnica era difícil e necessitava de um montão de citas para endodonciar um dente, um dos conceitos atuais de la endodôncia se respeitava, que é o volume, a quantidade de los irrigantes que empleamos para a limpeza de los conductos radiculares. Estas é uma das diferenças que necessitamos começar a conhecer. Nós, quando endodonciamos um diente, temos, em realidade, duas grandes preocupações. Uma das preocupações é a conformação de modelado. Pero a actuação de los instrumentos não é responsável por la promoção de limpeza. Ao revés, a actuação de los instrumentos que é responsável por generar la sujidade em conducto radicular. El barrido de intestinario, a smear layer que se queda em los conductos radiculares. Por isso, os antigos endodoncistas tinham êxito em seu tratamento porque irrigavam 2, 3, 4, 5, 6, 7 citas. E assim, tinha a promoção da limpeza de los conductos radiculares. Hoje, todo se passa ao revés. Nós preparamos bem rápido os conductos radiculares. Como vamos a conhecer, há instrumentos, há sistemas desenvolvidos para trabalhar com solamente um instrumento para a preparação do conducto radicular. O preparo se quedou mais rápido, pero como o preparo está mais rápido, a actuação de los irrigantes em la promoção de limpeza está horrível. Por isso, assim, se deseja trabalhar com esses conceitos atuais de la endodôncia, necessita compreender que hoje a preocupação não é mais a promoção do modelado. A promoção do modelado está fácil. Não importa se conducto é recto, se conducto é curvo, se conducto é amplo, se conducto é atresiado. Há montão de instrumentos disponíveis no mercado para a preparação de los conductos, pero para a actuação e a promoção de modelado, em la formatação do conducto. A preocupação atual, então, é compreender como promover uma correta limpeza de los conductos e assim também promover uma correta descontaminação de los conductos radiculares. Mire, aí na diapositiva está um coche
que todos desejam, em algum momento de sua vida, manejar, que tem muita tecnologia que se chama Ferrari. Hoje, está disponível para os endodoncistas um montão de aparatos, ¿está bien? Para mejorarmos a velocidade de nosso tratamento. Pero, se trabalho com a endodôncia solamente com a preocupação de trabalhar rápido, e tenho um peligro de passar por uma situação de fracasso, porque não é solamente a tecnologia que é importante para os êxitos dos tratamentos. Necessitamos sempre nos acordar de conceitos da endodôncia biológica, que ojalá é o conceito mais importante. Sempre nos acordamos das classes de início de nosso pregrado. Um bom endodoncista é um endodoncista que compreende conceitos de microbiologia, de patologia, de imunologia, de todos os conceitos que são básicos para compreender melhor nossa especialidade. Tanto é verdade que quando há uma comparação entre os êxitos de las endodôncias hechas em dientes que têm vitalidade, em comparação com os dientes que têm necroses de la pulpa, sempre as investigações nos demonstram que os dientes que têm necroses de la pulpa têm maior possibilidade de fracasso. E solamente para nos acordarmos, onde há presença de necroses, há um sítio perfeito para começar a contaminação de los dientes. Bien. E qual é a informação agora? Meus amigos, se há contaminação, é importante nós compreendermos que os patógenos que nós manejamos em la endodôncia são os piores de la odontologia. Ojalá os piores de toda a medicina. Os patógenos que trabalhamos na endodôncia são patógenos difíceis de sacar do conducto radicular e por isso necessitamos sempre nos preocupar em como manejar corretamente todo esse tecido blando que há em conducto radicular, a matéria orgânica que se queda em conducto radicular, para promover uma correta descontaminação de los conductos radiculares. Mira, aí estás a parede do conducto radicular depois da atuação de los instrumentos. Não importa se é uma técnica manual, não importa se é uma técnica mecanizada, rotatória ou de reciprocação, todos os instrumentos em momento de corte de la dentina generam a sujidade. Se nós outros somos responsáveis por generar a sujidade do conducto radicular, então também necessitamos quedar como responsáveis por desenvolver metodologias de sacar a sujidade que está em conducto radicular. Mira esta imagem que estás aí, ó. Uma imagem que nos demonstra perfeitamente a evolução da patologia endodôntica, uma situação de uma drenagem, de um abscesso. Aí, neste momento, estão os piores patógenos que se encontram, como dije, em la odontologia e em la medicina. E qual é a informação, então, importante neste momento? Se nós outros trabalhamos com os piores patógenos, nós outros, então, trabalhamos com patógenos que são peligrosos, não somente para o fracasso da endodôncia, mas também para repercussões que se passa em todo o corpo de nosso paciente. Mira como é, então, o manejo do siglo XXI da endodôncia. Não é solamente a preocupação com o êxito do tratamento, é a repercussão que têm os patógenos que em todos os dias manejamos em la endodôncia com todo o corpo de nosso paciente. A cada dia mais, tem publicações, tem investigações que demonstram a correlação entre a enfermidade endodôntica e a enfermidade general de nosso paciente. Aí está, eu creio, a mais conhecida de todas, que é a condição de infecção cardíaca, a endocardite bacteriana. Meus amigos,
El mismo patógeno que se encontra en los fracasos del tratamiento endodôntico, conocidos como cocos, son los mismos patógenos responsables por la contaminación de la porción cardíaca de nuestro paciente. Entonces, mira la preocupación y la responsabilidad que tienen los endodoncistas cuando desarrollan su endodoncia en su consultorio. Por eso, la idea de nuestra charla de hoy, de nuestra clase de hoy, es intentar desarrollar un concepto para obtener una vía de éxito del tratamiento con una preocupación de mejorar la técnica endodôntica con toda la tecnología que hay en nuestra especialidad, pero siempre se acordando de los conceptos biológicos del tratamiento. Y mis amigos, después de tantos años de endodoncia, a cada día más la palabra anatomía es la palabra más importante de nuestra especialidad. Pero se olviden de los conceptos que tuvieron contacto en su pregrado. Conducto no tiene una conformación redonda. Conducto no es pequeño acerca de la porción apical y más amplio acerca de la porción coronal. En realidad, todos los dientes, con excepción del incisivo central, tienen la presencia de achatado. Y si los dientes tienen la presencia de achatado, esse é um tema demasiadamente importante para toda a planificação do tratamento. Hoje, a responsabilidade de planificar todo o tratamento é a anatomia de los dientes. Tanto é verdade que há um conjunto de palavras que a cada dia mais se trabalha na endodôncia, que se chama planificação anatômica do tratamento endodôntico. Hoje, a técnica que vai emplear para a promoção do modelado, a técnica que vai emplear para a promoção de limpeza e a técnica que vai emplear para o selado do conducto, para o momento da obturação, é por um correto conhecimento da anatomia. Bien, há 20 anos atrás, a preocupação era como manejar os conductos curvos. Esto não é mais preocupação de los endodoncistas. Esse conceito se cambiou. Hoje há um montão de instrumentos desenvolvidos para trabalhar em conductos que são curvos. Isso é fácil. O problema da endodôncia atual é respeitar um conceito de um endodoncista de Estados Unidos muito conhecido em la endodôncia, chamado de Schilder, que foi o primeiro endodoncista que hizo uma distinção entre o que é a promoção do modelado do conducto e o que é a promoção da limpeza. Hoje, a preocupação não é mais como promover modelado. Me encanta quando chega em meu consultório condições de curvatura. É uma fiesta. Há um montão de sistemas desenvolvidos para isso. Minha preocupação são condições de conducto que têm achatado, que tiene a presença de istmo, que tiene a presença de ramificação. Ou seja, isto não é mais o problema da endodôncia. O problema da endodôncia é manejar condições de anatomia que são assim. Aí está a dificuldade. Aí está a dificuldade de promoção de limpeza de los conductos radiculares. Por isso, para começar nossa charla, vamos rapidamente fazer uma revisão de los conceptos de la anatomia actual. Aí está a imagem de como é um molar em uma condição de normalidade. ¿Está bem? Todos os molares têm conformações de achatado assim. Pero o professor Fábio não encontra essa informação em las tomas radiográficas. Tu não encontras essas informações em las tomas radiográficas, porque as tomas radiográficas generam a imagem bidimensional, solamente em longitude de los dientes e em lateralidade. O problema de la endodôncia está em profundidade, que é a direção de los achatados, donde é impossível investigar com a toma radiográfica convencional. Pero siempre los dientes tienen la presencia de achatado. Bien, para comprobar eso, mira como es un molar en una condición de normalidad. Esta región
donde os instrumentos, não importa se é manual, se é rotatório ou reciprocante, não tem acessibilidade, é impossível sacar a sujidade por actuação em momento da preparação com os instrumentos endodônticos. Em realidade, o que vai promover a limpeza das regiões de achatado é a ativação de los irrigantes, como vamos a compreender em final de esta classe. ¿Está bien? Assim é a condição de anatomia em uma condição de normalidade. Mira esta imagem acá em uma microscopia eletrônica de barrido, um diente que já está preparado, onde os conductos estão limpios perfectamente para a obturação, pero se nós hicimos uma magnificação das regiões de achatado, há a presença de la sujidade. ¿Está bien? Esto que é o responsável por el fracasso do tratamento. Quanto maior é a quantidade de la matéria orgânica, de la sujidade, de los patógenos que sacamos do conducto radicular, maior é a possibilidade do êxito de los tratamentos. Por isso, vamos começar nossa classe a compreender os temas de como investigar melhor essa anatomia de los dientes. Se olvidem da técnica radiográfica tradicional. Os aparatos de radiografia digital nos ajudam, pero é uma metodologia de investigação bidimensional. Por isso, hoje, a tomografia é tão importante em la endodôncia, porque a tomografia nos permite evaluar a anatomia em sentido longitudinal, em sentido lateral, pero, em mais importante de todos, em sentido de profundidade dos conductos radiculares. ¿Está bien? Hoje, os endodoncistas dos Estados Unidos discutem a necessidade de ter um aparato de tomografia em seu consultório para investigar a anatomia e planificar como vamos preparar, limpiar e obturar os condutos radiculares. Mira essa imagem que está acá, um pré-molar com fracasso do tratamento, com a dúvida se há a presença de uma lesão, está bem? E em uma imagem de tomografia, o tamanho da lesão é pior, a presença de uma outra raiz com um conducto que não está acessado. Solamente é possível essa avaliação com uma tomografia. E por que este tema é tão importante, meus amigos? Hasta hoje, todos os dientes que legaram para mim, quando hago na investigação e na tomografia, todas as raízes têm a presença de achatado. Mira estas imagens que estão aí em sua diapositiva, em sua pantalla de seu computador. Todos os dientes têm presença de achatado. Hasta hoje, todos os incisivos inferiores que tive contato em la tomografia em minha vida tinham dois conductos radiculares distintos. Mira como então é imprescindível desenvolver metodologias de investigação da anatomia para melhorar o conhecimento de nosso tratamento. Esse chico que está aí em suas pantalhas é um chico de Peru que é um orgulho de toda a endodôncia, de todo o mundo, né? O odontólogo chamado de Ronald Zapata, Ordinola Zapata, que me regalou essas imagens, que trabalha com uma metodologia de investigação bem bonita, chamada de microtomografia. Mira essas imagens obtenidas em la microtomografia de los dientes. Todas as raízes apresentam condição de achatado. Se tem achatado, é difícil a atuação dos instrumentos, é difícil a atuação dos irrigantes e é difícil desenvolver corretamente uma metodologia de obturação dos condutos radiculares. Quando nós outros se acercamos de los molares, há um promédio de 90% de raízes com presença de achatados. Mira a importância, então, da planificação do tratamento por um correto conhecimento das anatomias de los dientes. É um tema tão importante que hoje se cambiou os nomes de los condutos. Mira, acá uma condição de bifurcação.
Acá un conducto en una conformación del 8. Acá un conducto con presencia de istmo. Acá una presencia de un conducto sin la presencia de bifurcación. Acá es una técnica de preparo, acá es una otra técnica de preparo, acá es una otra técnica de preparo, acá es una otra técnica de preparo. Para la irrigación, lo mismo. Cada condición de anatomía tiene sus protocolos. Para la obturación, también lo mismo. Cada condición de anatomía necesita de una metodología de obturación. ¿Está bien? Por eso, assim, em la especialidade de endodôncia, nós outros não trabalhamos mais com protocolos. Não há solamente um sistema correto, uma técnica de limpeza correta, uma técnica de obturação correta. Necessito conhecer del todo e fazer uma correta indicação por la condição de anatomia que estou a trabalhar. Mira, nesta imagem que estás aí, é um molar em uma condição de normalidade. Isso não é um desenho hecho a mano. Isso é uma metodologia de investigação que demonstra perfeitamente como é a anatomia de los dientes. Este é um molar em uma condição de normalidade, uma raiz distal demasiadamente achatada, 3 conductos em la raiz mesial, mesovestibular, mesolingual e um terceiro conducto em la raiz mesial, que nos primeiros molares estão em um promédio de 15% de los casos chamado de conducto mesomedial. Como é difícil a endodôncia. Se desejo que a endodôncia se quede mais fácil, então vamos começar a conhecer melhor a anatomia de los dientes. Outro tema importante, investigar melhor como é a anatomia de los ápices de los dientes de los pacientes. Bien, se olviden que los ápices, los conductos, perdón, cierran en los ápices solamente en una salida, al revés. Generalmente, junto con los conductos principales, con los forámenes principales, hay las ramificaciones de pequeño diámetro, llamados de foraminas, ou também conhecidas como os delta apicales. Acá, mis amigos, em foramen principal, em la gran maioria de las situaciones, hay acessibilidade de los instrumentos. Pero, em las foraminas, é impossível acessar com os instrumentos. Necessitamos actuar corretamente com as ideias atuais de limpeza de los conductos radiculares. Um outro tema muito importante, se olvidem da técnica de conductometria radiográfica. Isso não serve para a endodôncia de hoje. A posição da salida do foramen não é a mesma da posição do ápice. Ao revés, generalmente a salida de los forámenes está em uma posição distinta de los ápices de los dientes de los pacientes. Por isso que em muitas situações temos dificuldade de obter êxito do tratamento. Há momentos que os alunos estão trabalhando em hueso e creem por la toma que estão trabalhando em interior de los dientes de los pacientes. Mira acá a imagem de la posição de la salida del foramen e onde está a posição del ápice. Por isso também que os localizadores não se chamam localizadores apicales. O nome correto de los localizadores é localizador de foramen. Porque a ideia da endodôncia atual é encontrar a posição perfeita de la salida do foramen. Esse é um dos temas mais importantes para o êxito do tratamento. Em minha opinião, sempre o primeiro aparato que os alunos necessitam adquirir é um aparato de localização do foramen de boa qualidade, porque serve para tudo. Para técnica manual, rotatória, reciprocante, oscilatório, não importa qual é a metodologia de preparação e de promoção de limpeza que vai trabalhar. Sempre a localização do foramen é um tema imprescindível, tá bem? Desenvolver corretamente em seus consultórios. Mira aí a imagem, ó. Posição do foramen e a salida das foraminas. Tá bem? Que bonito. Uma imagem do professor Maurício Camargo, desarrollando bem esse conceito. La salida del foramen em lateralidade e acá em la mesial, um montão de foraminas, de delta apical de los conductos radiculares.
Mira como es importante para la planificación de la limpieza del conducto y más, también de la planificación de cómo promover el selado del conducto radicular. ¿Qué más como tema para la investigación de la anatomía? También compreender cómo nosotros vamos a investigar la anatomía por empleo de los aparatos de magnificación. Este es un tema muy importante que la gran mayoría de los alumnos de Latinoamérica que hacen especialización con nosotros acá en Brasil, en la FACOP, aprovechan su estadía acá en Brasil y adquieren su microscopio por los precios de los microscopios acá en Brasil. Es imprescindible quien trabaja con endodoncia empezar a trabajar con la metodología de magnificación. ¿Está bien? Es una metodología, así como es la tomografía, para mejorar la investigación de la anatomía de los dentes de los pacientes. Em mínimo, necessitamos trabalhar com as lupas para melhorar a visualização de los conductos radiculares. As lupas de buena qualidade já es uma ideia bem-vinda para nossa especialidade. Tudo bem? Pero melhor que seja o microscópio, né, operatório. Por que é um tema importante, meus amigos? Mira essa informação. Todo que tiene un tamaño menor do que 0,2 milímetros, o sea, el tamaño de la puntita de una lima manual número 20, es imposible los ojos humanos mirar con cualidad. 0,2 milímetros es el límite de resolución de los ojos de nosotros humanos. Todo que é menor do que 0,2, não temos capacidade de visualização com qualidade. Por isso, há um conceito muito importante na endodôncia atual, conhecido como um conceito de microlocalização de los conductos radiculares. Sim, é importante que junto com isso também compreendemos como é a anatomia. Pero quien trabaja con microscopía tiene la oportunidad de mejorar la visualización de los conductos. Acá está el microscopio en mi consultorio, en mi oficina. Y acá imágenes de visualización que tengo en mi práctica de endodoncia en mi consultorio. Es más fácil encontrar los conductos extras, es más fácil sacar el techo, es más fácil las reintervenciones, es más fácil sacar los instrumentos rotos, intentar sacar los instrumentos rotos. Só hay ventajas. Y la principal ventaja de empleo de la magnificación es la oportunidad, la ventaja de promover una distinción entre las dentinas. Vamos a acordar de las clases del pregrado que hay 3 tipos de dentina. Hay la dentina primaria, generada en la odontogênese. Hay la dentina secundária o fisiológica, generada por toda la vida del paciente. Y hay una dentina llamada de dentina terciaria, que es una dentina de reparación. La primera y la segunda dentina es una dentina bonita, es una dentina blanca, es una dentina polida. Su secreción se pasa bien despacio, todo es organizado. La dentina terciaria, que es una dentina de reparación, tiene una color distinta, no es polida, tiene rugosidad, es fea. Entonces, es fácil, cuando nosotros trabajamos con la magnificación, preservar la dentina original y solamente sacar la dentina de reparación, que es lo que necesitamos sacar para encontrar los conductos. Otra información, también hay la presencia de surcos en la gran mayoría de los dientes que presentan para nosotros donde está la entrada de los conductos radiculares. Mira acá un molar em uma condição de normalidade, um primeiro molar superior,
um conduto disto-vestibular, um conduto palatino, um conduto mesovestibular e um quarto conduto, perdão, que em los países hispânicos se chama de conduto NV2, né? Ou o quarto conduto, que necessitamos encontrar, porque se quedar aí subirá, se quedar aí patógenos, ojalá vai passar uma situação de fracasso. E o que mais é importante também, quando há contato de hipoclorito de sódio com a câmara pulpar, com os tecidos da matéria orgânica, há uma reação de oxidação que genera pequenas burbujas. Donde há a presença de burbujas, há a possibilidade de um conduto que necessitamos encontrar. Pero só é possível evaluar a presença das burbujas se nós empleamos uma metodologia de magnificação dos condutos auriculares. Aí está um acesso hecho solamente com fresa, sem magnificação. Acá, a complementação com o empleo de la magnificação e ultrassonido, ¿está bien? Todo se queda más fácil para encontrar, preparar, limpiar y obturar los conductos auriculares. El tema de encontrar MB2 se queda demasiadamente previsível, mais fácil, quando nós outros trabalhamos aí com a magnificação. Mira, aí uma puntita de ultrassonido, que me encanta trabalhar, sacando o techo para encontrar a linha del istmo e encontrar também o MV2. Necessito encontrar esse conduto, né? A ideia de empleo de ultrassonido com a magnificação é preservação da dentina original e solamente sacar a dentina que necessitamos sacar, que é a dentina terciária, a dentina de reparação. ¿Está bien? Esto es un acceso endodôntico inteligente, trabajando con los conceptos que son actuales. Por eso, mesmo quando encontro dificuldade em los tratamentos de mi consultório, todo se passa com mais previsibilidade. Mira essa situação. Um diente com conduto calcificado, instrumento roto, 1, 2, 3, 4, 5 condutos. Bem difícil trabalhar na situação assim. Quando trabalhamos com a metodologia de magnificação atual, todo se queda mais fácil. Sacar os instrumentos, encontrar os condutos, limpiar os condutos, desobturação dos condutos, todo se queda mais previsível para, em final, encontrar informações de tratamento que são assim. Está bem? Bien. Entonces, en este momento ya comprendemos que la anatomía es bien distinta. No es el mismo que tuvimos contacto con las informaciones de nuestro pregrado. Entonces, si hay variaciones de la anatomía, necesitamos compreender en este momento cómo vamos manejar esta anatomía. Bien, la primera información. Hoy trabalhamos com um conceito que se chama de endodôncia tridimensional. A endodôncia tridimensional é um conceito onde sempre tentamos encontrar as distintas variações do conduto para planificar os tratamentos. E em esta endodôncia 3D e em esta endodôncia tridimensional, onde os condutos têm conformações que são distintas, há um peligro em trabalhar solamente com os instrumentos que são manuais. Não é que os instrumentos manuais estão jubilados em la endodôncia, não é isso. Há momentos que o empleo de los instrumentos manuais é imprescindível na endodôncia. Se necessito de uma permeabilização de um conduto, se necessito encontrar um conduto que está atresiado, que tem calcificação, para trabalhar com os aparatos de localização foraminal, os localizadores foraminais, é perfeito os instrumentos manuais que têm baixa conicidade e são hechos de uma aleação muito rígida, que tem pouca flexibilidade, chamada de acero inoxidável. Pero, para a preparação de los conductos auriculares, trabalhar com instrumento de acero inoxidável é trabalhar com os conceitos do siglo passado. Tá bem?
Se há uma pessoa que trabalha bem com os instrumentos manuais, é porque esta pessoa é um jedi de la endodôncia, né? É uma broma, pero é uma verdade também, porque os instrumentos manuais foram hechos desde o início para pelear com os conductos radiculares. É uma ideia que não se trabalha mais em la endodôncia atual. Mira, acá estás uma imagem de um molar, de um diente, endodonciado com empleo de la técnica manual. Os dientes preparados com a técnica manual não respeitam a centralização de los preparos. Sempre se passa situações de las falsas vias. Estos para a endodôncia de hoje, meus amigos, não é mais aceitável. Perfurações, hiperforaminales, falsas vias, perfurações apicales, em los molares se passa com muita frequência quando se trabalha com as técnicas manuais, empleando os instrumentos de acero inoxidável. Por isso, graças a Deus, hoje nós trabalhamos com uma nova aleação chamada de níquel titânio. Há pessoas que dizem que a evolução da endodôncia nesse siglo passou por la mecanização da endodôncia. Não é verdade. A ideia de mecanização de los instrumentos em conducto radicular começou com a endodôncia há um siglo atrás, pero se trabalhava com acero inoxidável. Hoje não. Hoje há uma aleação de níquel-titânio, né, que respeita melhor as distintas conformações da anatomia de los dientes de los pacientes, que tem uma propriedade metalúrgica muito importante para nós outros em la endodôncia, que se chama flexibilidade. Perfeito, então, para trabalharmos com os sistemas que são mecanizados. Não importa se é rotatório, não importa se é um sistema de reciprocação. A vantagem do níquel titânio é que respeita melhor as curvaturas e assim os tratamentos se quedam mais seguros. E uma outra informação, assim como os instrumentos são hechos de níquel titânio, apresentam também distintas conformações em comparação com os instrumentos manuais tradicionais, convencionais. Mira, os instrumentos que são de níquel titânio têm muita conicidade. Então, os preparos em final se quedam mais bonitos, a irrigação se queda melhor, se aprofundizamos mais fácil com as agulhas de irrigação, se queda mais fácil promover a obturação, porque o preparo está bem cônico, todo se queda mais bonito para a endodôncia. É uma vantagem a mecanização em nossa especialidade. E todo isso se passa bem porque os instrumentos manuais, como dije, trabalham peleando com os conductos radiculares, sempre demasiadamente justos à anatomia. Os instrumentos de níquel titânio trabalham com uma outra ideia. Como tem grande conicidade esses instrumentos, a pelea nos conductos se passa em pequenas porções. Se a pelea é menor, é menor a deformação dos instrumentos. Se a deformação dos instrumentos é menor, se diminui a possibilidade de fratura em los conductos radiculares. Pero só há um problema. Neste momento, em la endodôncia, há um promédio de 250 distintos sistemas desarrollados em todo o mundo para a preparação de los conductos radiculares. Cada instrumento tem sua conformação, sua aleação de níquel-titânio e trabalha com uma ideia de movimentação em conduto radicular. É uma confusão. Por isso, meus amigos, sempre que planificamos os tratamentos, necessitamos responder 3 perguntas. Se este sistema que vou trabalhar tem uma aleação que é mais rígida ou que é mais flexível, de níquel-titânio, qual é a cinemática que vou emplear esse instrumento em conduto radicular, se é rotação ou se é reciprocação, e qual é a morfologia, o design desse instrumento que vou emplear para a preparação do conduto radicular.
Acá está, yo creo que el instrumento que más se vendió, que más se comercializó en toda la historia de la endodoncia, que hasta hoy tiene su fabricación por la Dentsply Mailefer en la Suiza, porque los latinos americanos se encantan. Pero es un instrumento que ya está demasiadamente viejo. Es la primera presentación de níquel titânio e trabalha com um conceito de muita conicidade em uma cinemática chamada de rotação. É o instrumento responsável por la introdução, por la democratização de las técnicas de obturação, chamada de técnica de obturação del cono único. É o sueño de los endodoncistas. Pero há peligros. Esses instrumentos, como têm muita conicidade, em comparação a los instrumentos que são manuais, quando trabalham rotacionando em conduto radicular, tem uma atuação de tornilhamento e se passa uma possibilidade de fratura em conduto radicular. Tanto é verdade que os instrumentos de preparo apical do sistema ProTaper, que são conhecidos como os instrumentos F, F1, F2, F3, se chama F em realidade porque é uma abreviação de instrumento de finalização. Nós outros temos uma broma e chamamos esses instrumentos F, porque é uma abreviação de instrumento de fratura, porque se demasiava com muita frequência, né? Se fraturava, perdão, com muita frequência em los dientes de los pacientes. Por isso, hoje, acá em Brasil, em nosso curso de pós-grado, nos encantamos em trabalhar com a ideia, que não é tão nova, pero a cada dia mais sofre evolução, que é uma ideia de emprego de uma cinemática chamada de reciprocação, que é uma cinemática que permite solamente o emprego de um instrumento para a preparação do conduto radicular. A ideia é trabalhar com uma cinemática chamada de reciprocação, que faz com que estes instrumentos, quando começam a tornilhar em conduto radicular, retorne em sentido ao revés para destornilhar do conduto e assim se diminuir a possibilidade de fraturar em conduto radicular. É uma ideia tão bonita que permite que nós trabalhemos solamente com um instrumento para a preparação do conduto radicular. Mira nessa imagem aqui, ó, o que é a cinemática de reciprocação. Como é fácil compreender este tema. Vamos aí. Mirando a imagem de instrumento de reciprocação em sua secção transversal, e como se passa isso? Ó, cortamos a dentina em grande amplitude e destornilhamos o conduto em pequena amplitude. Todo isso se passa em uma velocidade a cerca de 300 hasta 350 rotações por minuto. É um tema tão bonito que os sistemas rotatórios geralmente necessitam de uma sequência para preparar os condutos, para diminuir os estresses da preparação. Em los instrumentos de reciprocação, necessitamos de solamente um instrumento para o preparo. Para nós outros que somos de Latinoamérica, que não temos plata, que somos tacaños, é um tema tão importante que o que hace com que os custos de los instrumentos sejam difícil para nós outros é como são hechos os instrumentos de níquel titânio. A metodologia de fabricação de los instrumentos de níquel titânio não é igual de los instrumentos manuais por torsión. Os instrumentos de níquel titânio são tornilhados, são desenhados por um conjunto de discos diamantados, e isto é uma metodologia custosa. Quanto menor é a quantidade de instrumento que empleamos para o preparo, mais acessível se queda o preparo mecanizado do conducto radicular. Esta é uma das vantagens de los sistemas que são de reciprocação. Necessitamos, então, de solamente um instrumento para a preparação do conduto radicular. E assim como os instrumentos que são rotatórios, se pode trabalhar com o conceito mais bonito
para a obturação, se tuviera indicação, chamado de técnica de obturação do cono único, como vamos a compreender em final de esta charla. ¿Está bien? Mira, estas são imagens de dientes preparados com sistemas de reciprocação obturados pela técnica do cono único. Muito bonitos. Há extravasado de cimento porque também tive uma preocupação de desenvolver uma técnica de promoção de selado e uma correta metodologia de inserção de los seladores em conducto radicular, como vamos a compreender. Bien, para isso, necessitamos, então, a aquisição de los motores que estão com a cinemática de reciprocação programados também em sua configuração. Porque há um pequeno problema em los instrumentos desenvolvidos para a reciprocação. Mira, acá em cima está o instrumento rotatório e acá embaixo está o instrumento de reciprocação. Os dois instrumentos são bem parecidos, são de níquel titânio com grande conicidade, muito parecidos. Pero qual é a diferença? Os instrumentos de reciprocação têm suas espirales ao revés. Esto é para que nós necessitamos trabalhar com os motores que estão disponíveis em mercado, hechos para trabalhar com a reciprocação tradicional. Porque a cinemática de reciprocação se passa ao revés, é em sentido anti-horário. Por isso, se deseja trabalhar com reciprocação, se necessita a aquisição de los instrumentos para reciprocação. Solamente uma informação. Há motores neste momento disponíveis em mercado que permite configurar a direção e a amplitude da reciprocação, pero com que esta reciprocação se passe em sentido horário, para que se pueda trabalhar com todos os instrumentos de rotação disponíveis em mercado. Mira aí esta imagem aí, ó, só para apresentar esse dado. Essa é a reciprocação padrão, que se passa em sentido anti-horário. E se tu vier um motor, como são os motores atuais, de la AT, de la Woodpecker, que são motores que chamam de motores democráticos, se pode programar a amplitude da reciprocação para passar em sentido horário e assim trabalhar com todos os instrumentos desenvolvidos para a rotação disponível em mercado. Que bonito, né? Que bonito. Bien, agora o que necessitamos compreender? A endodôncia a cada dia sofre mais evolução. Hoje, há distintas apresentações de aleação de microtitânio em mercado. Há o microtitânio antigo, há a M-Wire, há a EDM, há a Control Memory, há a Max-Wire e há os mais tradicionais, que é o microtitânio Blue e Gold, né? Que é a aleação mais adequada para a preparação de los conductos radiculares. Vão manter rigidez para o corte de la dentina, pero também flexibilidade para trabalhar nos conductos que são curvos. Por isso, a primeira informação, as primeiras apresentações de níquel-titânio mais rígidas, hoje em la endodôncia serve para os retratamentos. Para a preparação do conducto radicular, necessitamos de flexibilidade, como está a chica aí em la diapositiva, em suas pantallas. ¿Está bien? Para isso, há duas aleações de níquel-titânio que é imprescindível que conozcam. Uma chamada de Blue, outra chamada de Gold, que são apresentações, como dije, que permite manter a flexibilidade do instrumento, pero também ter capacidade de corte de la dentina. ¿Está bien? É tão fácil trabalhar com esses instrumentos que o preparo é solamente com o instrumento e a actuação do corte e de respeito da anatomia se passa com muita facilidade. Esses são os instrumentos de la Maileffer, né? Dueña de la Dentsply, perdão, que é dueña de la Maileffer. Temos aí 4 instrumentos, la Small, tamanho de punta 21, Primary, 25, Medium, 35 e la Large, na 45. Isto não é uma sequência. Vou emplear ou esse instrumento
o esse instrumento para a preparação do conducto radicular. E depois de encontrar essa informação, miren como é fácil a ideia do preparo. O instrumento respeita a curvatura, tem grande capacidade de corte, finalizou o preparo, listo para desarrollar a obturação do conduto radicular. Qual vantagem? Não se olvidem. Quanto mais rápida o preparo, pior é a capacidade de promoção de limpeza. Por isso, neste momento, estamos resolucionando o tema de modelado. Depois, vamos conversar, falar sobre o tema de promoção de limpeza. Outras opções que há em mercado, me encantam os instrumentos de la Reciproc Blue, uma aleação muito parecida com a Gold, né? Opções de punta 25, 40 e 50. Há também, neste momento, disponível em Latinoamérica, os instrumentos de la FKG, que estamos começando a trabalhar aqui em Brasil, chamado de R-Motion, ou seja, movimentação de reciprocação, onde há as opções 25, 30, 40 e 50 para a preparação do conducto radicular. Que bonito, né? Todo está mais fácil, mais previsível para a preparação do conduto. Agora, para a planificação. Se é um conduto achatado, necessito direcionar os instrumentos em sentido de achatado. Esta é uma cinemática de reciprocação chamada de pincelado. Se é uma situação de conduto que tem uma conformação mais redonda, se pode trabalhar com uma cinemática de movimentação de picoteo. Pero, para trabalhar com isto, dois conceitos são muito importantes que compreendo. O primeiro conceito é que a ideia de la endodôncia atual por la actuação de los instrumentos chegar em la longitud del trabalho não é objetivo do tratamento. Não tenho esse objetivo em início da preparação. Minha preocupação não é chegar em la longitud de trabalho. Minha preocupação é, como uma consequência de sacar as interferências, chegar em la longitud de trabalho passivamente, sem necessitar pelear com os conductos radiculares. Esto é o que chamamos de cinemática de pincelado. Os instrumentos cortam a dentina em la salida del conducto, não é com força em direção apical. Os instrumentos se fraturam quando se ajustam com força em direção apical. Os instrumentos necessitam estar com a punta livre. Por isso, sempre os cortes de la dentina se passa em la salida del conducto. Mira essa imagem acá, que bonita, ó. La actuação de la reciprocação. Entramos em conducto quando se empeça a punta a se ajustar, salimos com força, sacando la dentina em uma cinemática de pincelado. Demasiadamente fácil chegar em uma longitud de trabalho, como uma consequência, então, de sacar a interferência. Bien, pero Fábio, então não há peligro de la fractura? Meus amigos, nós outros somos de Latinoamérica e nós outros reaproveitamos os instrumentos em la preparação de los condutos radiculares. Por isso, assim, se deseja reaproveitar os instrumentos demasiadamente importantes, sempre averiguem como está a qualidade das espirales. Toda deformação de espirales nos demonstra a possibilidade de os instrumentos se fraturarem. Outro tema, muito importante também. Sempre os instrumentos necessitam estar limpios. Quanto mais limpos estão os instrumentos, menor a possibilidade dos instrumentos se ajustarem à anatomia e quedarem rotos em conduto radicular. Que mais? Outro tipo de ouro. Se desejamos reaproveitar os instrumentos, muito importante, demasiadamente importante, sacar as interferências da porção cervical. Os instrumentos, quando se acercam com mais facilidade da longitud de trabalho, sofrem uma menor quantidade de estresse. Agora, meus amigos, se olvidem de la fresa de Gates-Leiden. La fresa de Gates-Leiden
para os molares, é um instrumento demasiadamente peligroso para sacar as interferências. Há professores que solicitam aos alunos que trabalhem com fresa de Gates-Glidden 4 em los molares. Isso é um peligro. Se fragiliza as estruturas de los dientes, tem o perigo de fractura de las fresas de Gates-Glidden, há peligro de perfurações em lateralidade em los dientes de los pacientes. Hoje, há fresas que são mais inteligentes. Me encanta trabalhar com essa fresita que estás acá, chamada de fresa cepedril, que é uma fresa desarrollada para a endodôncia, para respeitar melhor a anatomia de los dientes de los pacientes, para sacar a dentina solamente onde se necessita e preservar a dentina original de los dientes de los pacientes. Aí está a fresa cepedril. Punta inativa e corte em lateralidade. ¿Está bem? Mira, solamente a atuação de los instrumentos em pré-ensarteado e depois a atuação da fresa de Gates-Glidden, sacando a interferência do conducto para permitir com que os instrumentos de preparação se acerquem com mais facilidade à longitud de trabalho. Esse é o primeiro tema. Outro tema importante, a transição de los instrumentos. Quando nós ajustamos na lima 10 em la longitud de trabalho, generalmente já selecionamos um instrumento 25 para começar os preparos. Pero mire a diferença do tamanho de la punta de uma 10 para uma 25. Por isso, meus amigos, hoje há um tema muito importante na endodôncia, chamado de conceito de glide path, que é um conceito para sacar as interferências dos conductos radiculares com a finalidade de generar trajetabilidade em conducto radicular, para que os instrumentos se acerquem da longitud de trabalho com mais facilidade. Se pode desenvolver o glide com instrumentos manuais, de pequeno diâmetro, uma 8, uma 10, ojalá uma 15, tem pouco volume de acero. Se pode trabalhar nessa metodologia. Se desejar, trabalhe com contra-ângulo de oscilação. Se pode também trabalhar, pero mais inteligente, em los casos de los dientes que têm a presença de curvatura, é trabalhar com os instrumentos atuais hechos para o glide path del conducto, ojalá em uma função de reciprocação. Aí está algumas opções de instrumentos desenvolvidos para um pré-ensarteado del conducto radicular, que trabalhamos para depois selecionar o sistema que vai emplear para a preparação do conducto radicular. Um tema demasiadamente importante em la endodôncia atual. Ou seja, os preparos estão mais fáceis. Bien, para finalizarmos então nossa classe, vamos agora então compreender o tema da promoção da limpeza. Meus amigos, a velocidade da preparação atual é um problema para a qualidade dos tratamentos. Quanto mais rápido são os preparos, pior é a qualidade da promoção de limpeza dos conductos radiculares. Vamos nos acordar do conceito de Schilder. A actuação do modelado não é o mesmo que a actuação da promoção da limpeza. Sou responsável por generar a sujidade do conducto radicular. Por isso, a primeira informação, sempre se necessita trabalhar com agulhas, que são agulhas capilares, de pequeno diâmetro, em máximo que tenham um tamanho de punta compatível com a lima manual 30. Está bem? Esse é o máximo do tamanho das puntas das câmeras, para nos acercarmos da longitud de trabalho. Outro tema muito importante. Necessitamos trabalhar sempre com hipoclorito de sódio para a irrigação. Hasta hoje, em la endodôncia, hipoclorito de sódio é o único irrigante que tem a capacidade de dissolução da pulpa. Os outros irrigantes não têm essa propriedade. Se necessitamos sacar a pulpa e toda a sua sujidade do conducto radicular, então a ideia de emprego de hipoclorito é bem-vinda em la endodôncia.
Mira acá, ó, la disolución de la materia orgánica. Yo que trabajo con magnificación en mi consultorio, en cuanto tuviera la formación de burbujas, trabajo con irrigación. Si hay reacción de oxidación por el contacto de hipoclorito con la materia orgánica, necesito mejorar la irrigación. Pero hay momentos que necesito de 10, 15, 20 minutos de activación de hipoclorito. Esto en mi consultorio es difícil respetar. Timing is money. Entonces, actualmente, se desarrolló metodologías de activación de este hipoclorito para encurtar los tiempos en nuestro consultorio y mejorar la promoción de limpieza. Mis amigos, ahí estás un de los instrumentos desarrollado para promoción de limpieza que me encanta. Es de la Easy de Brasil, que se llama Easy Clean. Mira, nosotros vamos trabalhar ativando este hipoclorito e EDTA em 20 segundos em conducto radicular com um instrumento que é de resina de acrílico desechable, tá bem? Trabalhando como um cuchillo, pero sem atuação de corte. O conducto já está preparado. Isso é para sacar a esmielea do conducto radicular. Que bonito, pero isso é desechable. Tá? Tem um custo promédio aí, algo como $1, $2 mais ou menos, tá? Cada um desses instrumentos desarrollados para essa finalidade. Uma outra possibilidade é trabalharmos com esse instrumento que me encanta, de la FKG, que se chama Expendo Finisher, desarrollado para a promoção de limpeza do conducto. Esse instrumento é feito com aleação de níquel-titânio, que quando encontra o grado de la temperatura de nosso corpo, sofre uma deformação e assim, então, intenta ajustar a anatomia de los dientes, né? E melhorar a situação da promoção de limpeza. Não tem capacidade de corte. Esse instrumento é inativo em suas espirales e em la punta. A ideia em emprego desse instrumento é a potencialização de hipoclorito de sódio em momento de la promoção de la limpeza. Mira, a película não passou, mas eu vou demonstrar acá em uma situação clínica. Acá uma situação que chegou para mim, de um difícil manejo, de um diente que apresenta uma conformação de bifurcação, né? Não é uma fusão, tá? É um diente gêmeo, creio que essa palavra em espanhol. Mira a imagem em tomografia deste incisivo central, onde há a presença de uma bifurcação, como é um premolar. Ou seja, trabalhei com esse instrumento em la tentativa de melhorar a promoção da limpeza do conducto radicular. Aí está, ó, a atuação de Expendo Finisher em la promoção da limpeza em los dois conductos, ativando hipoclorito, melhorando sua capacidade de solução, encurtando os tempos para sua ativação. Pero como em toda a vida, há desvantagens. Este instrumento, para nós outros de Latinoamérica, em realidade, é demasiadamente custoso. Por isso, assim, me encanta mais trabalhar com uma metodologia muito simples e que tem um preço demasiadamente acessível, que é a actuação de los irrigantes por empleo de ultrasonido. Mira acá a imagem de la irrigação manual e acá a irrigação com complementação de ultrasonido. Se melhora toda a promoção da limpeza. A vantagem é que quando sacamos a água de ultrasonido, se melhora a capacidade de promoção de limpeza. Mira essa película acá, ó, conducto listo para a obturação. Vamos ativar com ultrasonido a color que vai quedar hipoclorito de sódio. Color de leche. Se se queda com essa color, é porque se solubilizou a matéria orgânica, que é a responsável por el fracasso de los tratamientos. Muito importante, então, trabalhar com as puntitas de ultrasonido para melhorar a limpeza de los istmos. Isso las
as investigações já nos demonstram, né? E assim melhorar a ativação de esses irrigantes. Esta é a puntita que trabalho, que é da Health de Brasil. Todos meus alunos acá em Brasil trabalham com as puntitas da Health, tá bem? Porque são puntitas que têm um custo demasiadamente acessível e quando se trabalha corretamente, tem um tempo de durabilidade de 3, 4, 5, 6 meses, empleando todos os dias em los pacientes. A ideia é, em primeiro momento, ativar hipoclorito sacando a água de ultrassonido, que é um conceito que chamamos de PUI, e depois ponemos água em ultrassonido para sacar toda a sujidade generada em momento de PUI. Perdão, em momento de PUI. Mira, vamos acá tentar. Tá bem. Para depois actuarmos com essa puntita cá na promoção da limpeza. Bien, como complementação, também, sempre depois que trabalhamos em los dientes, em la preparação e na promoção da limpeza, a cada dia mais estamos começando a enamorar a ideia de la utilização de la terapia fotodinâmica, los lasers em la endodôncia, los lasers em la endodôncia. Se demonstra bem promissora essa ideia em la complementação de la descontaminação. Em meu consultório, em todos os casos que finalizo el preparo em condições de necrose de la pulpa, hago uma ativação com láser com a ideia de melhorar a descontaminação e, ojalá, encontrar a ideia de endodonciar os dientes em solamente em uma cita quando tiene necrose de la pulpa. ¿Está bien? É uma metodologia demasiadamente acessível, as puntitas são bem baratas, não tem grande custo, ¿está bien? E que trabalhamos sempre nos dientes que tem aí, ¿está bien? Necrose de la pulpa. Perfeito. Bien. Rosita, creio que tenho mais 5 minutos, né? Mais ou menos. Perdão por el retraso. Então, vamos tentar, nesses 5 minutos finais, falar um pouco sobre o tema da obturação, que é um tema bem importante. É um tema que, para quem está em consultório, é importante, porque, generalmente, nossos tratamentos são evaluados por a imagem final, por uma toma radiográfica final. Agora, meus amigos, se olvidem de la condensação lateral. ¿Está bien? La condensação lateral é uma técnica desenvolvida para pré-grado que não permite obturações que são de qualidade e mais, a cada dia mais, há uma relação direta com a força generada para a condensação lateral com situações de fratura de los dientes. Mira essa situação que está acá, de uma aluna de nós outros acá em Brasil. Uma bilpulpectomia, ou seja, um diente com vitalidade, um tratamento perfeito. Depois de 6 meses, o paciente retornou com uma fístula e dolor, e em la investigação por uma cirurgia de exploração, é o diagnóstico de la fratura. Isso se passa por la força generada em la condensação lateral. Então, não se trabalha mais com isso em la endodôncia. Pero, Fábio, e a técnica del cono único? Bien, a técnica del cono único tem suas vantagens. É uma técnica rápida, fácil, quando se trabalha com os sistemas mecanizados. Se permite trabalhar com esta técnica, uma técnica bem atual, pero que tem também seus problemas. Solamente se pode trabalhar com a técnica del cono único em situações onde o cono se queda perfeitamente justo em los conductos radiculares, como estás nesta imagem acá. Pero, meus amigos, já hablamos em las outras diapositivas de anatomia que o problema da endodôncia é que geralmente os conductos são achatados. Se os conductos têm achatado, a obturação final tendrá um montão de cemento e todos os cimentos, quando sofrem fraguado, sofrem uma contração. E a contração é peligrosa para a infiltração.
sea apical o sea por la porción coronal. Por eso, assim, me encanta hoje em tentar desarrollar metodologias de obturação, trabalhando com o conceito de obturação em 3 dimensões, trabalhando com o conceito de la termoplastificação. Acá, então, para aproveitar esses 3 minutos finais, vamos falar, então, de um conceito que é um matrimônio muito bonito na endodôncia, chamado de técnica de obturação, mesclando o conceito de downpack com a técnica de backfill, que cada dia mais estou trabalhando em meu curso. Qual é a ideia? Trabalhar com a técnica de obturação por termoplastificação apical para resolucionar o problema das ramificações apicales e trabalhar com a técnica de termoinjeção, chamado de backfill, em la porção média e cervical de los conductos, para melhorar a obturação de los problemas de estas porções de los conductos, que é onde está a presença de los achatados. Então, mira, estes são os pluggers para trabalhar em la técnica de obturação apical, onde há a presença de los delta apicales. Mira cá em la película em lado, ó, o calientamento com força generado em la direção apical, que permite o selado de las ramificações. E agora, depois da obturação apical, vamos trabalhar com uma técnica de termoinjeção, chamada de backfill, para ser um selado de las regiões do conducto que tem a presença de achatado, que é a porção cervical e média de los conductos radiculares. Um sueño. Qual é a boa notícia? Estes aparatos hoje estão demasiadamente acessíveis. Hoje se pode fazer a aquisição de um aparato como este, como é de la AT, como é de la UTIC, por preços a cerca de $1.300, $1.400. Todo o conjunto para o backfill e para o downpack, está bem? Em la obturação de los conductos radiculares. Mira como é a ideia, então. Ó, acá uma situação que chegou para mim, Rosita, estou finalizando, viu? Acá uma situação que chegou para mim, de um conducto com uma reabsorção interna, está bem? Muita preparação, muita atuação com hipoclorito, muita ativação de hipoclorito com ultrassonido e, em momento de obturação, uma metodologia de obturação por backfill e downpack. Não se pode, em uma situação assim, trabalhar com condensação lateral, nem com uma técnica del cono único. São contraindicações. Está bem? Outra situação de mi consultório, em um molar, também o mesmo. Ajuste del cono maestro, inserção del selador, la técnica downpack, cortando el cono maestro, la termoinjeção por la técnica de backfill e la imagem final de la obturação. Mira como todas mais fácil, el manejo de la anatomia. E agora sim, para finalizar, solamente um tip importante. Se olvidem de los cimentos que são de óxido de zinco genol. Acá em nosso curso solicitamos a los alunos que pongan sus cimentos de óxido de zinco genol en la basura. Imprescindível trabalhar com os cimentos atuais, que são cimentos que respeitam a biologia de los tratamentos. Aí está a AT+, um cimento que respeita a biologia, desarrollado então para trabalhar com as técnicas de termoplastificação atuais, onde há o peligro de sobreobturações, de passagem de los cimentos por las ramificações apicales. Está bem? Me encanta trabalhar com uma metodologia de inserção de los cimentos antes de la inserção de los cones de gutapercha, com empleo, está bem? Com empleo de ultrassonido. Mira essa película que está acá, ó. Com a mesma pontita que hago la irrigação do conducto, passo esta pontita em cemento, está bem? E ativo, sim, água, sim, em conducto radicular para que esse cimento se quede mais flojo e para que tenha a permeabilização em conducto radicular. Que bonito. Todo se queda, então, mais fácil e mais previsível. Essas são imagens, onde o selado de ramificação se passa por uma correta limpeza do conducto e uma correta inserção de los seladores e um desenvolvimento adequado de uma técnica de obturação.
Para finalização, a cada dia mais nos enamoramos com os cimentos que são biocerâmicos, ¿está bien? Ojalá, em uma outra oportunidade, vamos falar um pouco mais de los biocerâmicos, que ojalá se demuestram como cimentos perfeitos para trabalhar em la endodôncia actual, por sua capacidade bioactiva de indução de la formação del hueso. ¿Está bien? Que estamos começando a cada dia mais a trabalhar, tudo bem? Em nossa especialidade. Bien.